Mas eu gostaria de trazer uma palavra de sabedoria neste momento acerca da apresentação de criança. Como você sabe, nós não batizamos criança. E às vezes você só sabe que nós não batizamos, mas não sabe o porquê nós não batizamos. Talvez você não tenha este conhecimento. E antes de eu apresentar essas crianças ao Senhor, eu quero trazer este ensinamento do porquê nós, da Igreja do Evangelho Quadrangular, nós não temos o hábito e costume de batizar crianças. Primeiro de tudo, nós temos que lembrar que o nosso manual, diga assim comigo, o nosso manual é a Bíblia Sagrada. Amém? Você tem uma Bíblia aí na sua mão? Levanta ela então, balança ela para lá e para cá. Eita glória. Então esse é o nosso manual. Tudo que nós fazemos, tudo que nós usamos como rituais, para a glória de Deus, nós fazemos de acordo com a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus fala sobre isso? A palavra de Deus fala que o batismo é um rito cristão que tem uma simbologia. Qual que é a simbologia do batismo? A purificação dos pecados. Diga comigo, purificação dos pecados. E a segunda simbologia é o novo nascimento. Diga comigo, novo nascimento. Então, ou seja, segundo a própria palavra de Deus, o batismo ele é símbolo de confissão de pecados e de testemunhos público da fé da pessoa em Jesus Cristo. O batismo nas águas, ou seja, o batismo nas águas, ele está estreitamente, diretamente ligado ao livre-arbítrio. Ligado ao quê? O que é livre-arbítrio? Liberdade de escolha. Então todos que são batizados nas águas, eles escolheram liberdade de escolha. Só aí já é o suficiente para você entender que uma criança recém-nascida ela não pode escolher por si só. Sim ou não? Agora, se eu forço ela a fazer alguma coisa, é liberdade de escolha? Eu estou forçando, eu estou empurrando. Então, o batismo é arrependimento. Como é que eu vou pegar um bebê de colo e falar assim, você se arrepende dos seus pecados? Se eu pegar minha filha que tem 2 anos de idade e falar assim, Isabela, você se arrepende dos seus pecados? Ela vai olhar para minha cara e vai falar assim, papai. Ela não sabe nem o que eu estou falando. Então, se o batismo ele é símbolo de arrependimento, de confissão de pecados e nosso testemunho público da fé em Jesus, então o batismo ele está ali ligado ao livre-arbítrio. Romanos capítulo de número 6, versículo 3 e 4 diz assim: ou vocês não sabem que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivamos uma vida nova. Romanos 10:10 diz: pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Então, se com o coração eu creio e com a boca eu confesso, isso fala sobre entendimento. Uma criança não tem entendimento. Sim ou não? Ela não sabe o que é certo e errado. Ela vai crescer um dia, vai ficar como eu e você, meros pecadores que precisam e carecem da graça de Deus. Mas até lá, elas não têm entendimento. Então elas não conseguem crer com o coração e não conseguem confessar com a boca para a salvação. Mas Jesus ele deixa bem claro na palavra, onde ele diz assim: mas deixar vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. E Jesus ele diz de novo: se nós adultos, grandões, eu e você, que sabemos o que é certo e errado, não formos parecidos como uma criança, nós não herdaremos o reino dos céus. Então olha só, para nós ir para o céu, eu e você que somos grandes para o céu, a gente tem que ser parecido com uma criança, porque a criança não tem pecado,
A criança ainda não sabe o que é certo e o que é errado, então o pecado não a contaminou. O pecado ainda não entrou no coração dela. Um dia ela vai crescer, vai saber o que é certo e o que é errado, vai fazer as escolhas, e muitas escolhas atrapalhadas como eu e você fazemos. Então, como poderia uma criança recém-nascida arrepender-se dos seus pecados ou optar em dar algum testemunho público de fé em Jesus? Portanto, o que nós fazemos? Em semelhança ao que ocorre com Jesus. Em semelhança ao que ocorre com quem? Com quem? Porque Jesus é o nosso maior exemplo. Se eu comecei falando que a Bíblia é o nosso manual, o nosso maior exemplo dentro da palavra de Deus é Jesus. Jesus mostrou como que o homem tem que nascer, como que o homem tem que viver, como que o homem tem que andar, o que o homem tem que fazer. Jesus orava, ele ensinou, falou que nós também devemos orar. Jesus jejuou, ele ensinou que nós também devemos jejuar. Jesus fez tantas coisas, exemplo para eu e para você. E um dos maiores exemplos que nós encontramos está em Lucas 2:22, aonde diz assim: completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Para fazer o quê? Para fazer o quê? É eu que estou falando ou está na Bíblia? Então pronto, se alguém quiser discutir com isso, vai discutir com Deus. Apresentá-lo ao Senhor. Então Jesus não foi ser batizado, Jesus foi ser apresentado. A hora que deu o tempo que eles tinham que ficar na casa do resguardo de Maria, José teve que cuidar da casa, como você um dia, sua mulher engravidou, teve filho, você teve que cuidar uns dias da casa, porque não dava para ela cuidar. Passado aquele tempo, eles pegam o menino Jesus e eles levam o menino Jesus ao templo. E chega no templo, eles apresentam, ele é apresentado ao Senhor pelo sacerdote. O sacerdote apresenta Jesus. Ah, pastor, mas Jesus não foi batizado? Sim, Jesus foi batizado, mas Jesus foi batizado quando ele teve capacidade de discernir entre o certo e o errado, fazendo valer o seu livre-arbítrio. E aonde está isso, pastor? Mateus capítulo de número 3, versículo 13 em diante. Diz assim: então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Jesus o quê? Veio. O texto de Lucas 2:22 diz que José e Maria o levaram para ser apresentado. Agora Jesus, ele já está grande. Os historiadores dizem que Jesus tem agora 30 anos de idade. Ele alcançou a sua maioridade. Agora ele já sabe o que é certo, ele já sabe o que é errado. A Bíblia fala que ele não tinha pecado, glória a Deus por isso. Mas ele foi para nos dar o exemplo de que nós devemos também ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para perdão e remissão dos nossos pecados. Mas quando que foi isso? Na fase adulta, na fase já de conhecimento e de entendimento. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque convém que façamos assim para cumprir toda a justiça. Então João concordou. Amém? Então Jesus é apresentado quando criança, Jesus é batizado quando adulto. Para nós, a Bíblia é o nosso manual e Jesus é o nosso maior exemplo. Por esse motivo, nós não batizamos crianças, mas apresentamos elas ao Senhor. Por este motivo, nós apresentamos para quê? Para que Deus guarde, para que Deus proteja, para que os anjos do Senhor sejam liberados para ficar ao redor daquela criança, guardando ela no crescimento dela, livrando ela do homem mau, livrando ela dos perigos, livrando ela de tudo, até o dia que ela cresça e ela então tenha o discernimento do certo e do errado, e aí, pelo livre-arbítrio dela, ela vai decidir ou não andar com Jesus. Mas agora, olha para mim. Por quê? Porque o que representa apresentar esta criança a Deus? Apresentar a criança a Deus não é simplesmente uma oração que a gente vem aqui, a gente pega as crianças. Na verdade eu nem tenho o costume de pegar a criança fica no colo do pai mesmo, a gente unge, a gente ora. Não é somente isso,
Mas apresentar uma criança, o pai e a mãe, aquele que traz para apresentar, ele está assumindo diante de Deus e dos homens uma responsabilidade. Qual que é a responsabilidade? Ele está assumindo a responsabilidade que ele vai ensinar aquela criança no caminho que ela deve andar. Ele está assumindo a responsabilidade que ele vai ensinar a criança o caminho de Deus, o caminho correto, o caminho que leva ao céu. E o próprio Jesus declara: ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando ela cresça não se desvie dele. Então não é simplesmente chegar aqui e apresentar uma criança, mas é o pai e a mãe entender que agora eles estão assumindo diante de Deus uma responsabilidade de que eles vão educar aquela criança. Toda a fase de desenvolvimento intelectual, emocional, físico daquela criança será baseado na palavra de Deus, para que quando ela cresça, ela não se perca neste mundo pecaminoso, mas para que ela tenha o nome dela escrito no livro da vida, decidindo então a andar com Jesus na sua maioridade. Quem está entendendo, diga amém. Então isso é apresentar criança. Você que está grávida aí, vai querer apresentar seu filho, é assumir uma responsabilidade. Você que está com um bebê de colo, vai querer apresentar seu filho, é assumir uma responsabilidade. Não é simplesmente vir aqui e receber uma oração no altar, mas é sair daqui e no dia a dia ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Quantos estão me entendendo? Diga amém. E é assim, baseado nas escrituras sagradas,